Oi, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Tava com saudade de ouvir eu falar isso. O pessoal me encarna, né? Diz assim, ai, eu acho tão engraçado quando tu fala assim. Mas eu falo assim porque todas as vezes que eu assisto algum vídeo e quando a pessoa dá só boa tarde, ou só boa noite, ou só bom dia, dependendo da hora que eu vou ver o vídeo, aí eu fico meio assim fora do tempo, né? Então, por isso que eu resolvi, todas as vezes que eu gravo um vídeo, falar bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês. Hoje, antes de eu compartilhar a palavra com vocês, eu queria falar um pouquinho sobre o livro que eu escrevi, tá? Eu digo assim, eu escrevi, mas eu sempre falo e vou repetir quantas vezes for necessário. Eu escrevi, mas não por conta própria, mas sim eu escrevi porque Deus me levou a escrever. Você acreditando ou não nisso, mas essa é a verdade. Então, tanto que eu não consigo escrever mais nada em relação ao segundo livro que o Senhor já me deu. E ele ficou parado, né? E ontem eu fiz uma postagem no Face em relação a um vídeo que eu tinha gravado há um mês atrás, que eu tinha feito. E eu sempre falo aqui nos meus vídeos que tudo aquilo que eu compartilho, eu só compartilho quando Deus coloca aquilo no meu coração. Eu não venho gravar vídeo apenas para gravar, para que eu ganhe curtidas, né? Tanto que isso é uma opção minha. Eu não fico pedindo curte aí, compartilha, né? Dá seu like, essas coisas assim, porque eu não me considero uma youtuber como hoje em dia as pessoas são. Eu gravo os vídeos e coloco sim no canal porque eu creio que em algum momento aquele vídeo ele vai servir para alguém. E é isso que tem acontecido. Então tem hora que tem tantos inscritos, aí quando eu vou olhar, alguém já saiu, alguém já desfez a sua inscrição lá no canal, outros vão e se inscrevem, e aí e por aí vai, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, a gente tem mais like do que o dislike, como falam. Então a intenção aqui nunca foi virar uma pessoa famosa ou coisa do tipo, mas a gente sabe que algumas pessoas começam assim e a fama, seja lá o que for, o maior número de seguidores, isso é apenas uma consequência, né? Até porque eu não sou nem muito boa, eu tentei colocar lá no stories, no status do Face, do Instagram, umas perguntinhas pra gente tentar brincar, ninguém nem me respondeu. Então, eu não tenho muito esse perfil. Então, eu acabo colocando apenas aquilo que Deus manda eu colocar mesmo. E não que eu seja tão obediente assim, tá, gente? E aí ontem, enquanto eu assisti todo o meu vídeo de novo, né? Eu coloco lá no meu fone de ouvido, deixo o celular de lado assim e fico escutando a minha voz. Eu fico ouvindo novamente aquilo que um dia eu já falei, que Deus colocou no meu coração e que naquele momento eu aprendi que às vezes a gente acaba esquecendo. E aí lá eu falo do livro que o Senhor me levou a escrever, né? O livro que eu escrevi. E, por incrível que pareça, o livro até hoje não chegou, né? Então, hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre o livro. O meu filho mais novo, que participou do processo, né? Meu filho mais novo, mas ele já tem 15 anos, né? As pessoas nem acreditam. Ele questiona bastante, ele diz, sim, mãe, e o seu livro não vai chegar, né? Só que o livro eu terminei de escrever ele no dia 1º de dezembro. Assim que eu terminei de escrever, eu enviei para a editora, né? Eu paguei tudo que precisava ser pago para que o livro ele viesse a acontecer. Engraçado que eu escrevi o livro em 52 dias, né? Algumas pessoas sabem, eu já comentei. Todas as pessoas que eu tentava pedir ajuda, foi algo assim, essas coisas que eu quero compartilhar com vocês. Fulano sabe desenhar, sabe fazer arte gráfica, essas coisas assim, porque eu já trabalhei muitos anos com convite, com banner, com tudo, mas eu tô sem o programa, então não dava para me fazer, apesar de eu saber como faz, mas eu não tinha como fazer. E aí eu pedia para as pessoas que eu sabia que poderiam me ajudar e não dava certo, né?
as pessoas não me respondiam, aí eu fiz a revisão por conta própria, mas é muito difícil porque são muitas páginas e você tem que ler muitas vezes. Eu já tinha lido umas 10 vezes e ainda assim corre o risco de ter erro de digitação, algum tipo de erro assim. E isso não pode acontecer na publicação de um livro porque conta mais tarde, quando você quiser comercializar esse livro, isso conta, né? Os críticos deles vão ser implacáveis nessa parte. Então tem que estar tudo perfeito. E aí todas as pessoas que eu recorria, as pessoas botavam assim 1000 dificuldades, né? Falavam, não dá, é muito difícil, porque é pouco tempo, porque isso, porque aquilo. Resumindo, parecia que Deus queria mostrar, e eu acho que era isso mesmo, que não era para me dividir o livro que ele tinha me dado com ninguém. Era para ser apenas eu. E aí, até eu lembro, teve um amigo meu que disse assim mesmo, tu vais mandar alguém escrever a folha, né? A orelha do livro, porque tem que ser, eu me lembro das palavras dele, e olha, ele é meu amigo mesmo. Ah, é bom alguém que já seja conhecido para escrever na orelha do livro, porque tem mais peso, isso e aquilo. E eu não queria que alguém conhecido escrevesse, porque a pessoa, ela podia até ser conhecida, mas ela não me conhecia, né? Então acabou que tudo no livro, desde a capa, as orelhas do livro, introdução, tudo foi escrito por mim, mas lógico, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Senhor. Ele estava lá o tempo todo. Tanto que eu dedico o livro a ele. E também aquelas pessoas que passaram por dificuldades, têm passado, mas que não abrem a mão do seu relacionamento com Deus. E aí, assim que eu terminei de escrever, no dia 1º, logo eu enviei para a editora. Eu pesquisei para ver se era uma editora realmente confiável, né? Se existiam realmente livros publicados por essa editora. E existia. E é uma editora que até é a Editora Garcia, o nome da editora. Ela é de Minas Gerais e ela tem parceria com lojas assim conhecidas, famosas, loja americana, né? Canais de venda. Tem uma livraria, eu esqueci agora o nome, meu Deus do céu. Uma livraria famosa até. E eles também fornecem para essa livraria. Eu esqueci, deu um branco, né? Agora. Mas resumindo, eles têm um canal de venda muito bom e muito conhecido no mundo todo. E eles também têm até... começou essa editora em Portugal. Então, eles também têm sede lá em Portugal. Apesar de ser aqui no Brasil, né? E então estava tudo certo, tudo ok. E aí, no momento que eu enviei o livro, a gente estava na época do Natal, na hora do pagamento, então eu tinha recebido 10º, essas coisas, então eu pude pagar tudo que precisava ser pago, que não é baratinho, tá, gente? Tudo à vista. E lá dizia que o pagamento à vista, tipo, dava prioridade, porque quem pagasse no cartão, a prazo, o livro só iria começar a ser processado depois que as parcelas tivessem sido todas pagas. Então eu disse assim, vai dar tudo certo, né? No começo do ano esse livro vai estar aí. E hoje a gente já está em 22 de abril, né? E todos os prazos que foram dados para mim não foram cumpridos ainda. E na minha casa ficou bem difícil, né? As pessoas também, meus amigos mais próximos, as pessoas com quem eu compartilhei que eu tinha escrito o livro, começaram a perguntar, sim, o livro? E eu falei várias vezes com o próprio dono, depois de muito, você pode perguntar, e aí não mandava e-mail, não tinha comunicação? Sim, tinha. Até que o dia que eu falei com o próprio dono da editora, e ele falou, o prazo para a publicação do primeiro livro é de 3 meses, 90 dias. Mas assim que o prazo for cumprido, a gente já vai estar enviando, e a gente não envia pelo correio, a gente envia por transportadora própria, né, para que não haja atrasos. E aí ele me tranquilizou um pouco, eu não sabia até então que eram 3 meses, porque no contrato estava dizendo apenas do tempo, lá vem o Rodolfo, apenas do tempo que era para impressão, e no caso o meu não era apenas impressão, precisava ser registrado, né, teve realmente o registro, tudo que precisava ser feito foi feito em relação ao livro. E aí aqui em casa começou o questionamento, mãe, eu acho que isso foi golpe. Mãe, eu acho que isso é golpe. Só que todas as vezes que o Senhor me levava a escrever,
aquilo no meu coração dizia assim, isso tem propósito, isso tem propósito. E de fato eu descobri durante o tempo que eu escrevia o livro, depois disso, né, nos cultos, a palavra do Senhor foi falando e realmente eu fui descobrindo o propósito daquele livro. Algumas coisas têm me incomodado durante esse período e acho que é isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo compartilhar com vocês, né? Mas se desde o começo Deus colocou no meu coração e demonstrou através da palavra dele que isso tinha propósito, que esse livro tinha propósito, e foi um livro que eu comecei escrevendo pensando que eu ia falar sobre casamento e acabou falando sobre, o Rodolfo não quer sair daqui, e acabou falando sobre um relacionamento não de casamento, mas um relacionamento de Deus com a gente, com cada um de nós, né? E o nome do livro ficou sendo O Concerto. Eu já compartilhei com vocês a introdução, a capa, né? Nas redes sociais, quem viu gostou, achou bonito também, eu gostei, porque ficou perfeito, ficou da maneira que Deus tinha me mostrado, tudo perfeito. E se eu sei que isso tem propósito, e se a própria palavra ela vem me mostrando que há tempo para tudo, e o tempo nem sempre é o que a gente quer, eu acho que hoje eu queria compartilhar com você que talvez tenha feito algo como eu, Rodolfo, tenha feito algo como eu, ou também talvez esteja esperando algo que o Senhor te falou como eu tenho esperado. E que hoje você olhe e veja que tá meio difícil de acontecer, né? Porque eu olho e digo assim, meu filho pergunta, mãe, e aí, mãe, o livro? As pessoas perguntam, e aí, Ciana, o livro? E hoje em dia eu digo assim, eu continuo confiando, né? Eu digo assim, rapaz, Papai do Céu é tão bom que esse livro ele tá como se fosse uma poupança. Se foi golpe, isso quer dizer que eu posso processar, né? E às vezes a gente não sabe nem de onde vai vir dinheiro. Só que agora, no meio dessa pandemia, a gente não pode processar nada, porque, pelo que eu sei, nada na justiça não está nem funcionando. Então não adianta você, pequenas causas, nada disso, tá? Então, não me resta nada a não ser esperar. Como eu sei que tem propósito, ao mesmo tempo eu vejo assim, cara, eu já fiz tudo o que eu podia fazer. Eu paguei à vista, eu mandei vários e-mails, eu cobrei, né? Eu fiz tudo o que eu podia fazer. Eu já falei com a A, B, C, D lá da editora e nada. Eu vejo a maioria dos livros das pessoas que fazem por lá chega no prazo normal. Mas o meu não chegou. Mas aí, quem disse que as coisas de Deus são normais, né? Meu Deus do céu, o Rodolfo quer participar do vídeo. Rodolfo, sai fora. Quem disse que as coisas de Deus, elas são todas normais, elas são pelas lógicas? Não, não são pela lógica, não são pela nossa lógica. Então, eu podia muito bem dizer assim, porque só comigo, né? E eu fui bem clara quando eu mandei mensagem para o dono da editora e disse, eu acredito que tudo tem propósito de Deus. E uma hora a gente vai descobrir qual o propósito desse atraso todo. Falei para ele, né? Ele ficou assim, ele me chama de pastora. Lá tá dizendo que eu sou professora, que eu sou um monte de coisa, mas ele me chama como pastora mesmo. Então, eu sei que tem propósito. Ciana, mas aí tu tá de boa, tranquila? Não. Assim como você talvez esteja esperando algo que o Senhor já te prometeu. Talvez como você também, como eu, né? Você esteja esperando e se perguntando como vai acontecer aquilo que Deus te prometeu. E talvez você, assim como eu, não veja nem possibilidade disso acontecer mais. Sabe por quê? Quando eu escrevi o livro, na última página eu escrevi algo e esse algo às vezes me leva a ficar um pouquinho preocupada, né? Ao mesmo tempo que eu confio em Deus, mas ao mesmo tempo vem aquelas questões, aquelas dúvidas, nós somos seres humanos. As pessoas falam assim, mas tu é pastora, tu não devia ter essas dúvidas, você devia ser madura, tua fé tá diferente. Realmente, tô mais madura, minha fé tá diferente, né?
eu consigo enxergar mais as coisas de Deus, mas isso não me faz ser uma super crente. Eu nem gosto de gente que já fala que já tem o seu lugarzinho no céu, gente que se acha superior ao outro, que acha que nunca vai errar, que nunca mais vai pecar, que já tá bom o suficiente para se achar superior a qualquer outra pessoa. Então, por mais que eu seja pastora, por mais que eu seja cristão, por mais que eu confie em Deus, ainda assim eu não sou super crente e eu sou uma pessoa, um ser humano. E eu tenho meus momentos de fraqueza, eu tenho meus momentos de dúvida, eu questiono as coisas com o Senhor, sim. Eu pergunto as coisas para Ele. Não questiono o que Ele está fazendo, mas eu quero tirar as dúvidas. Eu digo, Senhor, como é que Tu vai fazer? Eu não estou entendendo, né? Mas eu sei que Tu é poderoso para fazer. Por quê? Quer um exemplo? Na última página do livro, quando você lê, você vai entender. Eu termino dizendo, hoje, 1º de dezembro, eu termino de escrever o meu livro. E aí tem algo que meu filho me chamou a atenção na hora e ele disse, todo mundo vai querer saber se o seu marido voltou ou não para casa. E realmente ele não voltou, até hoje ele não voltou. E na hora, o que eu escrevi não foi porque, eu já me questionei até assim, Senhor, será que eu escrevi porque eu quis, eu entendi errado a Tua palavra, eu não ouvi direito a Tua voz, eu ouvi a minha e acabei escrevendo besteira? Mas aí eu ia estar duvidando do que Deus tem para fazer na minha vida. Vocês estão entendendo? Então, ao mesmo tempo que eu acho que eu errei, eu também posso estar questionando, botando em questão se Deus ele faz ou não as coisas de maneira correta. E isso daí eu não posso fazer, porque Deus ele não erra. A gente erra, mas Deus não erra. Não no propósito dele para a nossa vida. E aí no final do livro eu escrevo que eu estaria esperando o meu marido na hora que Deus achasse melhor, de acordo com a vontade de Deus, com a aliança no dedo, né? E com o coração aberto. E essa demora aos nossos olhos em relação ao livro, eu sempre soube que Deus ele estava preparando as coisas, porque eu falo da minha vida no livro e sim, eu falo das pessoas que fazem parte da minha vida e que fizeram parte desse processo, né? Tanto bom quanto ruim, tá? O livro não fala sobre a vida das pessoas, fala sobre a minha vida e a minha experiência com Deus durante esse processo ao qual eu passei. Foi apenas um processo. Ah, Ciana, tu nunca passou por outro processo? Por que esse teve que dar livro? Não sei. Pergunta para ele, pergunta pro pai lá em cima, né? Porque realmente não foi o único processo de dor que eu passei na minha vida. Mas dessa vez, Papai do Céu disse assim, tu vai escrever um livro. E isso ainda vai ajudar outras pessoas. E aí, hoje eu me pergunto, porque eu digo assim, Senhor, tá diferente. Eu não tô mais com a aliança no dedo, né? Para falar a verdade, eu tirei logo no começo, quando o meu marido foi embora de casa, eu tirei a aliança. E aí eu só dormi sem a aliança. E no outro dia, desesperado, eu coloquei a aliança no dedo, né? Eu tive pesadelo, eu tive um sonho meio estranho. Eu digo, não. Aí coloquei a aliança no dedo. Daí eu não tirei mais. Depois, muito tempo, aí falei que eu ia honrar minha aliança, tudo, prometi isso pro Senhor. E depois de um tempo eu comecei a sentir no meu coração, não senti mais o desejo de estar com a aliança no meu dedo. Porque as coisas que eu via e que eu sabia e que eu presenciava, assim, sabe, pelas redes sociais, essas coisas, me magoava. E aí eu disse para Deus que eu não queria mais. Fui bem sincera com ele. Eu disse assim, Senhor, eu não quero mais não. Isso não. Não quero mais isso para minha vida. E aí eu tirei a aliança do dedo, né? Cheguei até a mandar uma foto para ele, dizendo que eu não queria saber mais dele, disso, daquilo, que já tinha passado 5 meses e pererê parará. Aí passou uma semana, o Senhor me deu uma palavra, eu orando, e lá ele deu a lapada, assim, sabe? Porque Deus dá uma lapada às vezes na nossa cara, que a gente que não cria vergonha na cara mesmo, não faz porque não quer. E aí eu coloquei minha aliança de novo. Como quem diz assim, tu vai estar te preocupando com o que tu tá vendo, tu tem que te preocupar com o que eu tô falando.
Aí botei minha aliança de novo no dedo. Mas eu coloquei por obediência, porque no meu coração eu já não sentia mais aquilo que eu havia escrito no livro naquele momento. A aliança ela estava no dedo de novo, mas o meu coração já não estava mais aberto, né? Se fosse há uns meses atrás, com certeza ele podia pedir para voltar e eu ia estar de braços abertos recebendo. Hoje não. Hoje, se você me perguntar, se alguém me pergunta, quando meu pastor me pergunta, meus pastores, a senhora aceitaria de volta hoje da maneira que está? Não. Eu respondo com sinceridade que não. Eu não sei por que eu estou compartilhando isso, mas eu acho que vai servir para alguém, né? Talvez você esteja sendo cobrado para ser esse super crente que nós nunca seremos. Talvez você esteja se sentindo mal, culpada ou culpado por não estar conseguindo manter aquilo que um dia você até prometeu. Mas, por mais que eu não sinta no meu coração hoje o desejo de ter ele de volta, que eu não sinto. Por mais que hoje o sentimento seja de olhar para trás e lamentar, sentir, não é pena, mas é uma tristeza que eu olho e sinto e digo assim, poxa vida, tudo aquilo que vivemos ficou para lá, como se nada tivesse acontecido e não restou nada disso, né? É como se realmente tivesse morrido, sabe? Parece quando a gente lê na Bíblia as histórias da menina que morreu e Jesus foi lá e ressuscitou. Disse que não estava morta, que não sabia por que o pessoal estava tudo chorando se ela não estava morta. Parece a história de Lázaro, que já estava enterrado lá há vários dias e que Jesus foi lá e ressuscitou. Eu sei que Deus ele é poderoso para fazer isso, para fazer muito mais do que a gente possa imaginar. Mas hoje no meu coração eu não sinto mais esse desejo. E a demora do livro, essa demora para chegar, que eu não entendo, né? Mas que Deus ele deve ter um plano em meio a tudo isso. Algumas coisas eu escrevi, por exemplo, na folha, na orelha do livro, eu escrevi que eu era mãe, que eu era esposa, que eu era pastora, que eu era professora, educadora, eu escrevi tudo isso. E eu escrevi que eu estava estudando. Engraçado que eu tentei trancar minha faculdade, né? E eu não consegui. Aí eu disse assim, Senhor, então quer dizer que tudo aquilo que está escrito no livro... Depois eu até perguntei para Deus, eu disse assim mesmo, mas Senhor, eu vou trancar minha faculdade. E quando as pessoas comprarem meu livro, lerem meu livro, vão dizer assim mesmo, fulana é estudante, mas ela não está estudando. Estudante trancada, né? A faculdade está trancada. E aí, que é a minha segunda graduação. E aí... Quando isso aconteceu, eu pude perceber que Deus ele não ia deixar com que tudo aquilo que estava escrito no livro fosse em vão. Apesar de eu não conseguir entender, eu quero que você entenda que mesmo que a gente não consiga entender a maneira que Deus vai fazer, Ele nunca vai nos abandonar, nunca vai voltar com a palavra dele, Ele nunca vai nos envergonhar, até porque se tem o nome dele na história, se tem ele nessa história toda, ele jamais deixará que o nome dele seja envergonhado. Pelo contrário, será exaltado, né? E para você ter ideia de como nisso tudo tem propósito, uma amiga da minha mãe, a minha mãe pediu porque eu também não consegui ninguém para fazer o banner de lançamento do livro, né? E eu tinha programado uma festa, eu programei várias datas, né? Para te ver como a gente programa, mas tudo vem de acordo com a vontade do Senhor. A gente faz os planos, mas quem dá a última palavra é Ele. Então eu programei várias vezes a festa de lançamento do livro e eu não abro mão daquilo que Deus já colocou no meu coração, que vai ter que ser na igreja. Então todas as vezes que eu achava que ia ser, não era. Todas as vezes que eu achava que ia ser, não era. Mas Deus já me mostrou que vai ser um dia de grande festa e que vai ser na igreja, que vai ter muita gente da minha família, muitos amigos, muitas pessoas. E aí veio a tal da pandemia. Eu digo, pronto, aí que não vai ter mesmo, né?
Aí meu filho também perguntou, mãe, e agora como é que vai fazer, né? Então, todas essas coisas vieram acontecendo, né? Que ninguém esperava. E como eu sei que tem propósito, né? Essa amiga da minha mãe, ela se colocou à disposição para fazer esse banner. E aí ela se identificou, mandou um e-mail para mim dizendo que era fulana de tal, que era amiga da minha mãe, e que ela ia fazer o banner justamente para festa de lançamento do livro. E que era para me mandar a imagem para ela fazer o banner. Eu mandei sem querer, em vez de eu mandar a imagem da capa do livro para ela fazer a arte do banner, eu mandei sem querer o livro, porque é o mesmo nome do arquivo. Eu não prestei atenção. E aí passou uma semana, eu tô de noite, tarde da noite já, eu recebo um e-mail e aí eu fui olhar e eu achei estranho. E era amiga da minha mãe, que eu não conheço pessoalmente, se identificou. E ela disse assim, cara, eu li o teu livro. Aí eu, como assim tu leu meu livro? Foi, eu li o teu livro, desculpa por eu não ter respondido, é que a gente perdeu alguém da nossa família e a gente estava muito mal. Mas eu tenho algo para te dizer, você precisa compartilhar urgentemente esse livro. Ele vai ajudar muitas pessoas, porque através dele Deus falou grandemente ao meu coração. Naquela hora é como se Deus estivesse falando assim, tá vendo? Tem propósito. Acalma o teu coração, que no momento certo tudo vai acontecer, mas tem propósito. E aí eu só fiz responder para ela, realmente, aos meus olhos eu mandei enganado, mas Deus, ele sabe de todas as coisas e ele sabia o que você precisava nesse momento. Então, às vezes a gente não entende as coisas de Deus, a gente até tenta entender por que aos nossos olhos está atrasado, por que aos nossos olhos não está dando certo, por que aos nossos olhos teve um engano de eu mandar o arquivo errado. Para a gente está errado, aos nossos olhos está atrasado, aos nossos olhos não está acontecendo como a gente gostaria, mas aos olhos de Deus está acontecendo tudo da maneira que Ele planejou para a nossa vida. E aí você pode ter como exemplo isso tudo que a gente está passando. Eu me lembro que num dia eu saí da escola de noite, que a minha aula era na parte da tarde e o meu horário foi até de noite. E eu saí de noite da escola, deixei meu material na escola que eu trabalho, porque no outro dia eu ia ter aula de manhã e eu não queria levar peso para casa. Quando foi no outro dia, ninguém mais voltou a trabalhar. Porque foi tudo paralisado, as aulas foram suspensas e tudo mudou. Eu dormi achando que no outro dia eu ia trabalhar como mais um outro dia normal. E acordei com tudo isso paralisando na nossa vida. Então, às vezes, num piscar de olhos, numa noite que a gente dorme, num dia que a gente levanta, muita coisa pode mudar. Muita coisa que a gente nem consegue imaginar. Mas ainda assim a gente tem que continuar acreditando. Quando alguém diz assim mesmo, tu não tá com medo de ficar doente? Ou então quando alguém me fala que tá doente, a minha palavra é, acalma o teu coração, faz tudo o que precisa fazer, se cuida. Mas não coloca no teu coração que tu vais morrer, porque nós ainda temos muita coisa para viver, muita coisa para comemorar. E é isso que eu tenho trazido para a minha vida. Não que de repente você não possa me ver doente, não que de repente você não possa me ver cair, não que de repente você não possa ver algo de ruim acontecer comigo. Mas ainda assim, eu confio e acredito, como eu falei para os meus pastores, nós ainda temos muito o que viver. Porque tudo aquilo que Deus revelou a mim, tudo aquilo que Deus revelou à minha igreja, tudo aquilo que Deus revelou à minha família, eu creio que irá acontecer. Eu não sei como, eu não preciso entender. Eu preciso apenas aprender a confiar. Ah, Ciana, e o teu casamento? Eu não sei. Hoje eu não consigo te responder. Eu só sei que, mais uma vez, eu tirei a minha aliança do dedo. Foi bom? Não.
Foi porque Deus mandou? Não. Por isso que eu falei, nem sempre a gente consegue ser tão obediente. Eu apenas falei para o Senhor, Senhor, eu não quero mais. Mas ainda assim, eu tenho a consciência de que se for da vontade dele, a minha nunca vai prevalecer. Se for da vontade dele, tudo aquilo que hoje eu não sinto, ele pode fazer eu sentir novamente. Porque até aquilo que está morto nas mãos dele ressuscita, né? Então, nós não precisamos entender a maneira que Deus vai fazer e os nossos olhos não precisam ver que está tudo vivo, tudo certinho para que isso aconteça. Porque a gente está falando do Deus do impossível, a gente não está falando do Deus do possível. Porque o possível nós podemos fazer, né? E aí eu disse assim, Senhor, me dá uma palavra para que eu venha compartilhar com eles em meio a isso que eu vim falar hoje. A minha amiga falou assim para mim quando eu disse da minha preocupação, ai, eu tô preocupada porque tudo aquilo que eu escrevi no livro, hoje em dia eu já não sinto mais. E como é que Deus vai fazer para transformar isso em glória e não em vergonha? Minha amiga disse assim, não se preocupa, tu não escreveu o livro para o teu marido, tu não escreveu o livro para ti, tu escreveu o livro porque Deus vai usar como instrumento para alcançar muitas e muitas pessoas. E é isso que eu creio, né? Ele vai usar. De que maneira ele vai usar, eu não sei, nós saberemos mais lá na frente, né? Quando chegar o momento certo. Lá vem o Rodolfo de novo, meu Deus do céu. Vamos lá, que o vídeo já tá longo. E aí, olha qual foi a palavra que o Senhor me deu. Tá no livro de Esté, de vez em quando eu pergunto, Senhor, por que Esté? Por que Esté? Eu já disse que se eu pudesse ter uma filha, eu acho que ia botar o nome dela de Esté, porque é o livro que mais cai para mim e que tem o nome de uma mulher, né? Então, se Deus me desse a graça de poder ter filho novamente, eu acho que seria Esté, tá? E aí, vem aqui falando no capítulo 5, no versículo 9, e o capítulo 6 todinho do livro de Esté vem falando sobre o plano de Ramã contra Mordecai. E aí, se a gente for olhar, Mordecai era o parente, né, de Esté, que criou ela. E Ramã, ele tinha tudo. Eu não vou ler para não ficar longo, eu vou só resumir. Se você ler a partir do versículo 9, do capítulo 5, versículo 9 até o 6 todinho, você vai entender que Ramã, ele tinha tudo, tudo, tudo. Mas o fato de Mordecai estar sempre na porta do palácio, isso incomodava ele. E ele tentou de tudo quanto é jeito prejudicar Mordecai. E teve até a ajuda da sua família para mandar fazer a forca, para tentar, né, destruir com a vida de Mordecai. Mas Deus, ele é tão bom, tão bom, tão bom, que ele levou o rei a não conseguir dormir, resolveu pegar o livro, ver o que tinha acontecido, incomodou o rei. E aí o rei decidiu honrar Mordecai. E quem teve que fazer isso? Ramã. Então, às vezes a gente olha as situações, né? A gente vê pessoas, vê situações que estão tão boas lá, e a gente olha pra gente e diz assim, mas eu não tenho nada, por que os outros ainda se incomodam comigo, né? Eu não sou nada, não sou famosa, não sou, eu sou pastora, mas quase você não me vê nem pregando, não tô à frente de obra, né? Você não me vê muito aparecendo, mas ainda assim tem pessoas que vão se incomodar pelo simples fato de você existir. E vão tentar de qualquer maneira te parar. Pode ser pessoas, pode ser o inimigo, como você queira falar, né? Porque na verdade as pessoas, elas também são usadas pelo inimigo, ou também elas se deixam ser usadas, né? Então, essa palavra, ela veio nos mostrar que por mais que alguém se incomode, mesmo com o pouco que você tem, né? Mesmo com o pouquinho que você tem, ainda assim, Deus, ele não falha. Deus, ele continua sendo fiel. E a hora que for para ele te honrar,
Ele vai te honrar. Nem que para isso ele use as pessoas que tentaram te fazer mal, como foi o caso de Ramã, tendo que passear com Mordecai, né? Com tudo aquilo que ele pensou que era para ele. Amém? Aí tem uma palavrinha que eu gostaria de falar, que diz assim, tá lá no capítulo 6, e diz assim, quando os parentes de Ramã falam para ele, quando ele volta cabisbaixo, porque ele teve que fazer tudo aquilo que ele deu de sugestão para o rei, pensando que era para ele teve que fazer para aquele que ele considerava seu inimigo e que ele não gostava. E aí a família dele falou para ele, disse assim, você já começou a perder a luta com Mordecai. Ele é judeu e você não vai ganhar de jeito nenhum. Você vai perder na certa. Isso só vem reforçar a palavra que diz que com Cristo somos mais que vencedores. Então não se preocupe, né? Não se preocupe. Ciana, pastora, como você queira me chamar, mas durante esse período o negócio tá tão ruim. Às vezes o negócio fica ruim. Se você me perguntar se eu erro durante esse período, erro. Eu peco. Não porque eu queira pecar, mas porque não é fácil. Vida com Deus, uma pessoa me falou assim, fazer tudo o que a palavra fala não é fácil. Mas muitos hoje abandonam o evangelho porque não conseguem cumpri-las. E talvez você não consiga cumpri-las nunca. Uma hora a gente vai melhorar numa área, outra hora a gente vai melhorar em outra. Dificilmente nós vamos conseguir ser melhores em todas as áreas da nossa vida. Em algumas áreas eu melhorei. Em outras eu preciso ainda melhorar um pouquinho. Em outras eu ainda caio, eu ainda sou tentada. Mas a palavra quando diz que nada nos separará do amor de Deus, eu tomei para mim. E hoje eu reconheço mesmo que depois que Cristo morreu na cruz por mim, não há mais nenhuma condenação contra a minha vida. Isso não quer dizer que eu vá escolher errar, escolher pecar. Mas isso quer dizer que eu não preciso, por conta do meu pecado, me afastar de Deus. E a gente vê muita gente hoje em dia se afastando de Deus, se afastando de Jesus, se afastando do Evangelho porque não se considera digno de fazer parte. E para você que de repente se sente assim hoje, eu quero te dizer que nada vai te separar do amor de Deus, a não ser você mesmo, né? Então não se afaste dele, não. Ele sabe que você erra, ele sabe que você peca, só que tem uma diferença. Ele sabe que você é falho, que você é fraco. E é justamente quando a gente reconhece isso diante do Senhor, que ele nos aperfeiçoa de acordo com a sua vontade. E é isso que eu espero todos os dias. Todos os dias eu digo, Senhor, eu tô toda errada. Senhor, às vezes eu faço umas burradas valendo. Mas não me abandona, não. Eu tô aqui, me corrige, cuida de mim, conserta o que for preciso consertar todos os dias, até eu aprender. Porque eu te amo e não consigo mais viver sem ti. Era essa palavra que eu queria compartilhar com você. E é o que eu continuo desejando para a minha vida e para a tua. Fique na paz, fique com Deus, que seu dia seja abençoado e maravilhoso na presença do Senhor. Até o próximo vídeo.